Computador? Já? Vou colocar um texto aí, tópico do que eu vou falar. Alô, galera, boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Parou aí, amor? Sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui no nosso estúdio, né? Aí o Araújo entrando aí, o Marlos. É Marlos, né? Marlos, Maria. Hum, Igor, boa noite. Andréia. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Voltei aqui para o estúdio, que eu tinha dado um tempinho aqui, né? Tava fazendo umas lives um pouco mais diversificada para ver como que ia rolar isso, né? Mas eu tive pedidos para que eu fizesse as lives num local mais iluminado, com, né? Com uma luz melhor, com um ângulo melhor. Espero que esse ângulo aqui seja melhor do que o que eu estava fazendo lá no quarto do Davi, contando historinhas para ele dormir. E espero que vocês me sigam aí nas redes sociais, tá bom? Estamos ao vivo aqui, no Instagram, TikTok e YouTube, com o mesmo arroba que é o Tartarugas Podem Voar. Nesse canal aqui eu falo sobre a minha experiência com a minha criança autista. Em breve farei. Já tá tudo no esquema, tá, gente? Tô já bolando aí os planos bem legais que eu falei entrevistas com as mães atípicas também, com outras mães, né? Que eu sou avó, mas aí eu vou fazer com as mães, avós também. É, Aí quem quiser participar, fora o meu pessoal que já está selecionado, que são amigas mesmo, né? O pessoal que quiser participar, só me manda mensagem aqui em alguma plataforma que eu vou dar uma olhada, tá bom? Pra gente conversar, trocar ideia, fazer uma entrevista com as mães, assim, né? Para que elas contem um pouco também sobre a sua vivência com a sua criança. E a gente troca informação. Então, hoje o que é que eu vou falar com vocês? Tcharam! De cara, eu vou logo falar de uma série, tá? Hoje eu vou falar, na verdade, sobre as crianças que não aprendem, de acordo com alguns pensamentos, com algumas mentes, assim, que deveria pensar o contrário, né? E jamais desistir e desenvolver alguma outra forma para que a sua criança aprenda. Tem algumas pessoas que acham mesmo que a criança autista não aprende, né? Ah, é nível 3, não aprende nada, nunca e tal. E hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? É claro que eu tô sempre falando da minha vivência com o Davi, né? Cada caso é um caso. Os autistas, eles são bem diferentes mesmo. Cada um aprende de uma forma, cada um tem um tempo de aprendizado e um foco para que eles aprendam melhor determinada atividade, né? E eu vou deixar uma dica aqui de uma série que uma amiga muito maravilhosa me indicou, né? Que é a Elo. Elo, um beijo, obrigada. Gente, tá no Netflix. Eu acho que eu posso falar isso. Eu nunca sei o que eu posso falar. É tanta coisa que não pode falar aqui, né? Que aí o pessoal. Leandra, oi, Leandra. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Neide também. Lucilene. Pessoal entrando com força aqui no TikTok, né? Eu espero que todos gostem do ambiente novo, né? Da nova etapa aqui das Tartarugas Podem Voar. A série chama-se As Mães dos Pinguins, tá no Netflix. E, gente, já adiantando, é uma série assim que aborda vários temas sensíveis, tá? Então, você que tem aí alguma questãozinha, né, de preconceito, de capacitismo, você que tem a criança em casa com
deficiência, com vários tipos de deficiência. A série aborda, inclusive, deficiência que não está, que sem laudo ainda, sabe? Sem um diagnóstico. Ninguém sabe o que aquela criança tem, mas ela tem alguma coisa, ainda está em estudo, mas ainda não foi possível laudar. E entre outras questões, né, que a sociedade desaprova, outras que pensa que é de uma forma e é de outra, e por aí vai. É uma série muito bacana, é uma série curta, dá para você maratonar, assistir toda até no mesmo dia, né? Porque não é muito longa, não é cansativa, é uma série bem gostosa, né? Então fica a dica. Ali você pega várias dicas também de como se comportar com a sua criança deficiente, como você se comportar com as outras famílias com crianças deficientes, como você se porta de frente com uma escola, né? Qual a posição que você pode tomar diante de uma conversa com um diretor, com um coordenador, né, pedagógico, ver também o outro lado, assim, da vida das outras pessoas que antes a gente julga, né? De julga, aí depois, quando vem um par, de fala, nossa, gente, eu não sabia. Então, o melhor mesmo é não julgar, né, gente? Cada pessoa tem uma história e muitas delas se esforçam bastante para ajudar os nossos e mergulham tanto na nossa luta, nossa, ai, a Alessandra tem uma criança autista, é assim assada, que não conta pra gente o que passa com ela também, com a família também, que às vezes está passando por várias outras dificuldades e acaba sendo mal interpretado, né, quando não tá com paciência com a gente, quando não tá num dia bom, assim, né, tem questões assim que a gente precisa ver e nessa série você consegue pegar várias coisinhas aí, espero que vocês gostem, tá bom? Eu amei. Maravilhosa. E sobre as crianças que não aprendem, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês estão enganados, tá? Elas aprendem sim, gente. Ai, meu Deus do céu, como eu estou assim maravilhada com essa minha experiência com o Davi Luca, me ensinando tanta coisa que antes eu achava assim impossível de acontecer, né? Eu olhava assim, e falava, gente, não tem como. Como assim? Uma criança que não faz tal coisa, não faz tal coisa, vai fazer tal coisa. Então, tipo, eu mesma já tirava a possibilidade daquela criança dela tentar, né, fazer, dela me mostrar que ela consegue fazer alguma coisa. O pessoal já vai curtindo a live, compartilhando, tá bom? Que o pessoal precisa conhecer um pouco mais, né, sobre essa diversidade que é esse espectro autista, que dificulta tanto a vida de algumas famílias, a ponto de muitas não saberem o que fazer, né? Então, hoje eu postei um videozinho do Davi, muito, 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 muito maravilhoso, né, aqui no TikTok, que é o Davi nadando, gente, nadando mesmo, assim, né? Eu sempre falo, o Davi tá nadando, mas cada dia que eu desço com ele me mostra mais, ele me mostra mais habilidades que ele desenvolveu e que eu achava difícil dele conseguir desenvolver, sabe? Porque eu tentava várias vezes e ele nunca deixava eu fazer do jeito que eu achava que ele ia aprender daquela forma. E aí ele vai e ele aprende sozinho, sabe como? Observando. Então, galerinha, é o seguinte, as crianças, elas vivenciam, elas aprendem o que elas vivenciam. Você coloca a sua criança para vivenciar as coisas, ela vai observar. Ai, nossa, mas o menino fica ali só girando aquele negocinho, nem tá vendo nada. Tá enganado. Ah, mas ele fica só correndo pra lá e pra cá, não tá vendo nada, nem tá ouvindo o que a gente tá falando. Enganado também, tá? Então, assim, independente da criança ser típica ou não, ela tem uma forma de se comunicar com o mundo que a gente desconhece, né? Então, a forma que ela conhece e que a gente tá um pouco longe ainda, né? Porque, nossa senhora, não dá pra saber tudo também, né? Olha só, o Antônio entrou aqui, por meio dos meus vídeos. Antônio, seja bem-vindo, tá? A Aparecida também. Gente, tô gostando muito. Isso aí, vejam os videozinhos do Davi. Eu vou mostrar menos o Davi aqui agora ao vivo, tá, gente? Porque esse horário é o horário que ele já tá perto de dormir e tal, já tá jantado, tomado banho, todo ajeitadinho lá. Não sei nem se ele vai vir aqui dar tchau pra vocês, que antes ele dava oi, né? Depois dava tchau, e o oi dele ainda tá assim, né? Que ele faz tchau, o tchau, desculpa, ele faz o tchau assim ainda, né? O Davi é uma criança que ele tem bastante dificuldade, ele ainda está dentro do nível 3 de suporte do espectro autista. Mas, tipo assim, tem horas que eu olho pro Davi, eu vejo as coisas que o Davi desenvolveu, que eu falo, gente, como é que pode?
aprender tal coisa e não conseguir fazer tal coisa, mas isso é o autismo, né? Por isso que tem gente que julga muito um nível 1 de suporte, por exemplo. Nossa, mas a pessoa faz isso, faz aquilo, e se arruma, e faz assim, faz assim, nananana, e aí não consegue fazer tal coisa? Tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado. O espectro autista dá essa, essa diferença mesmo, assim, né? Na vivência dessa pessoa que está dentro do espectro. Então, a gente que não tá, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento para entender que aquela pessoa não está fazendo de propósito as coisas que ela ou faz muito e não era para fazer, ou não faz nada o que era para fazer pelo menos um pouquinho, né? O Davi, ele aprendeu a nadar, mas é claro que eu não deixo ele na piscina sozinho, sem supervisão, tá, gente? Só para deixar claro, jamais, tá? Criança nenhuma, autista ou não, ela tem que estar com supervisão. Criança apronta todas, criança salta, criança pula, criança escorrega, tem que ter um adulto supervisionando a criança em todas as atividades que a criança fizer, principalmente atividades perigosas, com água, brincando em cima de laje, empinando pipa, né? Brincando de bola na rua, que vai passar um carro, uma moto, o pessoal às vezes não vê, criança pequena passa e depois quando vai ver já foi, né? A Merinda também, olá, Merinda. Tô falando aqui o nome das pessoas que estão aparecendo que entrou através dos meus vídeos, tá, gente? Ai, tô muito feliz com esse canal. O pessoal tá gostando bastante, né? Tem gente que entra aqui e fala comigo, olha, eu te vi em tal lugar, não sei o quê, e eu fico assim maravilhada, né? Aí hoje a menina perguntou, você é famosa? Eu falei, olha, não, mas tipo, se você quiser me seguir, fica bom, tá? Eu passo a ser famosa pra você. Então, para vocês que me acompanham aqui, né, a minha rotina com o Davi, eu sei que eu não posso tanta coisa quanto a plataforma pede, porque é muita correria. Mas assim, tudo que eu faço, que eu posso aqui é para que vocês vejam através do Davi que é sim possível que a criança aprenda as coisas, né? Que o Davi ele foi desacreditado por muitas pessoas, inclusive gente bem próximos dele, né? Desacreditou de uma possível comunicação, desacreditou quando levei ele para fazer natação, né? Quiseram ensinar ele da forma que ensinavam para as outras crianças, deixaram ele traumatizado durante um bom tempo em relação à água, né? Conheci uma pessoa maravilhosa aqui no condomínio mesmo, que me ajudou muito com o Davi, foi a Tainá. Tainá, um beijo grande, tá? Pra você. E pra Mica também, pro pessoal que trabalhou aqui, né? No condomínio que eu moro, na área de recreação, na área de atividade, de esportes, né? Com o pessoal daqui. Me ajudou muito com o Davi, agradeço demais, né? Depois eu dei seguimento. E o menino tá maravilhoso, gente. Nada bonitinho mesmo, tá? E brinca muito, e sabe a hora de sair da piscina, a hora de entrar. Tá ótimo, né? O Davi tá ótimo. Mas ele aprendeu fazendo o quê? Primeiro observando, que eu descia com ele para ver as crianças e o Davi sempre foi um observador que você acha que ele não tá observando. Ele tá sempre correndo para um lado e para o outro, ele tá sempre fazendo flap quando alguém faz alguma coisa, parece até que ele nem viu e nem ouviu nada, de tão animado que ele fica. Mas tudo nosso pensamento limitado, tá? Porque a minha criança, ela aprende muita coisa. Aprendeu a nadar bonitinho, tirar e pôr o sapato, bonitinho também já tá fazendo. Pega a meinha, organiza dentro do sapato, coisa assim que eu falava, gente, quando que essa criança vai conseguir pôr esse sapato sozinho? Ele já consegue pôr alguns tipos de calçados, ele já consegue pôr. Ele já está deixando que as pessoas peguem na mão dele para fazer o pontilhado, sabe, de atividade escolar, que isso tá me deixando contente demais também. Comer sozinho, o Davi tá comendo praticamente sem independência, né? Eu ainda coloco ele no cadeirão para ele não sair andando, porque ele fica comendo, ele fica ansioso. Então, as crianças autistas têm muita ansiedade. E muitas pessoas confundem essa ansiedade com não aprendizado. Eu não sei que palavra que eu vou usar aqui, tá, gente? Porque eu tenho até medo de falar uma palavra aqui e as pessoas, né, me crucificarem. Então, as pessoas acham que a criança não vai aprender e desiste da criança. Então, eu venho aqui para falar todos os dias, não desistam da criança, gente. A criança autista, ela aprende. Eu achava que não, mas ela aprende muito, né? Gente, eu fiz faculdade de pedagogia e na faculdade eu achava que a criança não aprendia. Porque os vídeos que passavam pra gente ver na faculdade sobre o autismo, primeiro que eram poucos, né? Eram só trechos, né? Uns trechos assim, bem forte mesmo assim, da criança em crise, né? Os vídeos que mais indicavam pra gente, que passava só em trechos eram
Crianças que a mãe abandonou na floresta, foi criada pelos lobos, não sabia se comportar como pessoa, né? Criança que era em crise todo o tempo. Mas por que que essa criança estava em crise todo o tempo, né? Porque aquela criança que foi criada lá com os lobos não se adaptou quando voltou para a sociedade. E o que que essa criança aprendeu? O que que ela vivenciou, né? Nesse tempo em que ela ficou afastada de quem deveria cuidar dela com carinho, de quem deveria apostar nela. Você fala, ai, vou ficar a vida todinha apostando na criança autista que demora para aprender. Gente, as experiências a gente tá aqui para vivenciá-las, né? Então eu costumo dizer o seguinte: o que você passa com a sua criança pode ser com qualquer criança, tá, gente? Tem criança que os pais sofrem pra caramba com questão de saúde, com questão de comportamento, né? Com questão de alergias, com um monte de coisa, com questão que a criança tá passando pelas coisas, a criança ainda não consegue expressar aquilo com clareza, não consegue falar pra você o que tá acontecendo com ela, por medo, por vergonha, por qualquer motivo que seja. Então, assim, mas eu estou falando mais sobre a criança autista, né? E eles aprendem muito. E você não pode desistir. E a gente tem que ficar ali mesmo. E tudo que eles aprendem, na dificuldade, na facilidade, você decide se aquela experiência que você está vivenciando ali é um problema ou é um milagre que você está vivenciando com a sua criança, sabe? Eu prefiro a parte do milagre, tá, gente? Vai falar, ai, milagre não existe. Existe, você que não quer ver, tá? O milagre tá ali todos os dias. A sua criança que um dia desse não fazia tal coisa, não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia nada. Nossa, parecia assim um bebezinho que você tinha que fazer por ela, né? O que que uma criança que a gente fala, ah, eu não posso fazer por você. A única coisa que a gente não podia fazer pelo Davi que ele fazia sozinho era deglutir o próprio alimento que a gente amassava e, né, as necessidades fisiológicas, né? Número um e número dois e tal. Mas de resto, tudo a gente que tinha que fazer por ele, né? E agora a gente faz com ele. A gente vai lá, dá o comando, ajuda ele no que ele precisa e ele faz. E ele tá fazendo bastante coisinha. Só que, tipo, precisa de ajuda, né? Ai, Ale, ele já tá fazendo tal coisa, mas ainda precisa de suporte. Quando alguém vem me falar uma coisa, Ale, ele fez bonitinho, eu olho pra pessoa. E a pessoa, ela já sabe, né, que eu sei se o Davi fez com ajuda ou não. Porque eu tô com o Davi muito tempo, então eu fico com ele, né, bastante tempo assim, e eu sei, ele mostra pra mim. A maioria das coisas que ele mostra pra alguém fora, ele já mostrou pra mim antes. Pode ser que eu não tenha observado tão detalhadamente como aquela pessoa que tá ali, né, uma hora inteira com ele, fazendo só aquilo. Mas ele me mostra no dia a dia as coisas que ele já consegue fazer, as coisas que ele ainda tem muita dificuldade de fazer. E aí, gente, é o seguinte: as crianças que a gente fala que eles não aprendem, é porque a gente tá com uma rigidez cognitiva maior do que a deles. E a gente quer que eles aprendam do nosso jeito, da nossa forma, que nos diga as coisas da forma que a gente entende, que a gente compreende. Mas a pessoa, ela tem a forma dela ver o mundo. Então, é isso, ah, o autista vê o mundo do jeito dele. Então, a gente tem que tentar entender o jeito que a pessoa vê. Quando vê os gringos pra cá, por exemplo, você não fala inglês, né? Fala nada de inglês. Mas você não tenta? Você faz mímica, você vai e pergunta de novo, 200 vezes. O quê? Você pode falar devagar? Ai, você quer escrever para ver se eu entendo melhor? Ai, põe no tradutor. A gente se esforça para entender o que que aquela outra pessoa, que nem faz parte com tanta importância assim da nossa vida, né? Quanto um filho, um neto, um amigo, o filho de um amigo, um afilhado, alguém que precisa da gente, precisa do nosso suporte, do nosso apoio, né? E a gente faz o quê? A gente quer que a criança se vire, que a mãe se vire, que todo mundo ele lá se vire para que você chegue pronto e te entregar tudo pronto. Então, o que eu mais ouço é, ah, não aprendi não, Ale. Aqui tá difícil. Nossa, Ale, aqui tá difícil. Quando eu ouço as pessoas falarem que tá difícil com o Davi, eu não vou brigar com a pessoa, porque cada pessoa usa a nomenclatura que se sente mais livre para falar, né? Então, assim, a pessoa fala, ai, tá, isso aqui tá muito difícil. Eu não fico com dó só do Davi, né? Por ele ter a dificuldade de aprender. Eu fico com dó também da pessoa por ela não ter, talvez, até o tempo, né? De se dedicar um pouco mais para aprender uma forma nova de compreender o menino, né? De compreender as crianças que estão com dificuldade. Seja em escola, em clínicas, no clube, em qualquer lugar que a gente vai. As pessoas, elas têm emergências
E fala que os autistas que têm emergência, né? Nossa, quer tudo do jeito dele. Não é verdade que eles querem tudo do jeito dele. É a única forma que ele tem de te mostrar uma coisa que já tentou te falar diversas vezes o que está acontecendo, mas você não consegue entender. Então, a limitação não está só no autismo, né? Na pessoa com o espectro autista. Está em nós também, que nos julgamos inteligentes, sabidos, falamos isso, falamos aquilo, vamos para tal lugar. Fazer mesmo de coisa, somos os independentes. Mas a verdade não é bem essa, né? A verdade é que a gente precisa sim trabalhar o nosso conhecimento, a nossa bondade, gente, sabe? O nosso afeto pro outro, né? Que a gente não pense só em números, que a gente não pense só nos boletos que a gente tem para pagar, que a gente pense na construção daquela pessoa que está de frente com a gente para montar a personalidade dela, né? E aí, o pessoal aqui que está curtindo a minha live, obrigada, tá? Vocês também que não curtiram ainda, já pode fazer isso, não dói nada. Não dói nadinha curtir a live da pessoa, tá? Seguir também a pessoa aí nas plataformas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui alguma coisa, que alguém falou alguma coisa. Gente, às vezes o pessoal fala e aí fica passando muito rápido aqui, tá? E às vezes eu me perco. Então vocês, por favor, repitam o que vocês falaram, que aí eu olho de novo e vejo, ok? Vocês podem me contar também casos sobre as crianças de vocês, né? Tem gente que entra, né, na plataforma, tem a criança, mas fica constrangido de falar sobre a criança, e tem alguém de perto que ainda não sabe que a criança é autista, que a criança tem dificuldade. Olha, eu sinto muito também por você que tem esse pensamento, né? Que prefere ficar escondendo ou que a sua criança precisa de ajuda do que de fato ajudar a criança. Não é expor, tá, gente? A gente fala, nossa, tem que expor a criança, não sei o quê, não sei o quê, que esse negócio de autismo ninguém quer saber. Não, mas não é bem assim, não. As pessoas precisam saber. As pessoas têm o direito de saber que aquela criança precisa de suporte, ela precisa de ajuda. Direto eu vejo aí na internet. Ah, a criança entrou em tal lugar, saiu quebrando tudo e a mãe não conseguiu fazer nada. Os funcionários de tal loja teve que juntar não sei quantos para conter a criança. Será que essa criança é só mal educada mesmo? Que criança é essa, gente? Que chega nos lugares e quebra tudo e joga tudo no chão e faz. Que isso, né? Eu acredito mesmo assim que essa criança tem assim alguma questão e os pais não estão sabendo lidar, primeiro que fica na negação, né? E aí essa criança que passa por isso em público, quando chega em casa os pais, em casa a gente se acerta, ainda existe essas palavras, tá? Essas frases, em casa a gente se acerta, em casa eu dou o seu, em casa você vai ver, né? Inclusive o pessoal fala em público mesmo, tá? Eu só não vou fazer tal coisa aqui com você porque, né, não vou bater você em público, mas em casa você vai ver. E o meu coração já dispara ali mesmo, porque eu fico pensando, falo, gente, a pessoa pode até não bater quando chegar em casa. Aí meu coração dispara e fica bem apertado. Eu falei, gente, e agora, né? A moça ameaçou a criança. Gente, detesto ameaças. Nossa, eu não consigo ameaçar uma pessoa assim de uma coisa que eu não vou fazer, sabe? É muito chato. A criança fica com medo, vai pra casa com medo. E quando ela tá em público, ela faz isso de novo. Acredito eu que seja na tentativa de alguém conversar com a mãe dela, né? Mas aí as pessoas também ficam com medo da mãe, que a mãe já chega, mãe, o pai, tem gente que não quer saber. E aí, a gente que está em público vendo essa criança destruindo tudo, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa criança, né? A gente não pode ficar gritando com a criança, nem com o pai que não sabe educar, controle, faça isso, faça aquilo. A gente precisa simplesmente intervir da melhor forma para que a criança contenha-se naquele comportamento para que ela não se machuque, né? Para ela não machuque outras pessoas, porque até brincando você pode machucar outra pessoa. Imagina numa crise, numa fúria, né? E aí a gente precisa saber se essa criança tem alguma questão. A maioria faz, tem nada, é sem vergonhice mesmo. Faz tal coisa. Vê se quando tá na presença de fulano ela faz. De repente, fulano ou dá segurança para ela e ela não precisa fazer aquilo porque ela tá bem com ele, ou você tem que ficar de olho no por que que ele obedece tanto quanto esse fulano tá perto, né? E não obedece quando você tá. O que é que tá acontecendo? Às vezes a gente fica procurando defeito na criança, porque a criança é quem tá sendo ali o protagonista da situação. E às vezes não tá na criança, às vezes está no ambiente que ela está, né? Lembra que eu falei aqui no início que a criança vivencia
aprende o que vivencia, desculpa, ela aprende o que ela vivencia e depois ela vivencia o que ela aprendeu. E aí os adultos ficam tudo perdidos, não sei o que eu faço com essa criança, não sei o que eu faço, meu Deus, não sei o que eu faço. A gente tem que aprender a lidar com a situação, né? Do nosso pequeno, da nossa pequena que está com dificuldade. Quando eu vejo alguém fazer alguma coisa com alguma criança, porque aquela criança se comportou de uma forma inadequada em algum lugar, eu já falo para ela assim, olha, imagina que ela é autista. Que aí as pessoas vão olhar menos torto para ela, você vai ficar mais tranquilo e você vai ter paz para conversar com a sua filha ou com seu filho, né? Porque tem mãe que fica tão desesperada assim com os olhares que começa a gritar com a criança, puxar a criança pelo braço e chacoalha a criança, transforma uma situação que já não era legal numa situação terrível, né? Porque aquilo ali começa a fazer um show, vira um vexame, né, familiar. E depois você vai voltar para sua casa com a sua criança, que você não vai deixar aquela criança lá. As pessoas vão tudo embora, nem vai lembrar mais, a não ser que aconteceu alguma tragédia mesmo, que a pessoa seja muito fofoqueira, né? Chega em todo lugar contando dessa criança. E agora as redes sociais estão fazendo esse papel, né? Que a gente fala aqui vai ficar gravado um tempão. E aí a gente precisa ter discernimento, gente, pra gente cuidar dos nossos filhos, porque hoje eu tive uma conversa com uma pessoa muito interessante, tá? Que ele me falou o seguinte: nós vamos ser cuidados por essa juventude que tá chegando agora. Nós, né? Nossa faixa dos nossos quarentinhas por aí. Quando a gente vê lá para os nossos 70, por aí, quando a gente começa a precisar de mais suporte, essas crianças que a gente está dando suporte hoje vão estar dando suporte para a gente, tá? Então, vamos nos policiar para que a gente consiga colocar memórias afetivas positivas na vida dessas pessoas. Porque, primeiro, que eles não vão ter nenhuma obrigação de cuidar da gente, mesmo a gente sendo pai, mãe e avós, né? Mas se eles tiverem amor, como a gente tem por eles, né? Pelo menos deveria ter amor e respeito, provavelmente eles terão isso também com a gente, né? No futuro. Quando a gente tiver na parte que eles estão agora, que é a parte da necessidade do outro, muito, muito grande, né? Do suporte do outro. E eu achei bem interessante, eu fico pensando, gente, como é que vai ser mesmo isso? Essas crianças que não têm um adulto ali firme, né? E tem gente que quer ser firme, mas é violento e fica um negócio assim meio misturado. E a gente precisa, como adultos que somos, tá? Discernir o que é melhor para a educação da nossa criança, pensando no agora e no futuro, bem no futuro mesmo, gente. Imagina assim no futuro. Tipo, ai, nem sei se vou estar vivo. E se você tiver? Ai, nem sei se fulano vai estar vivo. E se tiver? Que a gente pretende estar, né? Com certeza as crianças também pretendem estar. Então a gente investe na educação deles, a gente coloca nas melhores escolas, a gente leva para os melhores passeios e em casa. Como é que a gente faz em casa, né? Tem o respeito, um respeito recíproco. Existe crise do silêncio, discute aí, param de falar um com o outro. Não dá para fazer isso, gente. A gente precisa que o nosso lar seja um lugar de paz, sabe? De paz. Aqui em casa eu costumo falar que tem tanta paz que às vezes eu falo assim, ah, eu acho que eu vou arrumar um cachorro para causar. Depois eu mudo de ideia, porque vai ser mais um ser para eu tomar conta, né? Mais um bichinho que eu vou precisar me responsabilizar, né? Que tem todo aquele cuidado que a gente tem que ter de saúde, alimentação, né? Higiene, tempo, né? Atenção. Então eu acabo desistindo e deixo para que outras famílias que tenham um pouco mais disso que está em escassez agora no momento, né, por conta de várias situações que a gente tem no dia a dia, correria, terapia para tudo quanto é lado, eu mal paro em casa, como que eu vou dar conta de um bichinho que precisa da gente, tanto assim quanto um cachorro, né, assim, que o cachorro, ele precisa bastante, é bem carente. Temos um coelho que não precisa de tanta atenção assim, mas mesmo assim a gente brinca com ele, conversa com ele, trata ele super bem, com carinho, né, compra as folhinhas verdinhas para ele no mercado de manhã, para ele comer fresquinho e tal. E é isso, galera. Vamos focar nas crianças, vamos focar no bem que a gente pode fazer para essa criança hoje, para que no futuro ela reproduza esse bem, né? A gente vê por aí umas pessoas adultas que, nossa, a gente vai, uma pessoa amarga, que pessoa não sei o quê, que pessoa não sei o quê. Como foi a infância dessa criança? Como que essa criança, como os adultos que poderiam ter defendido essa criança se comportou?
Porque não adianta nada, depois que estiver velho, que estiver precisando da pessoa, a pessoa tá lá, né, no ápice da juventude, né, estudando, trabalhando, cuidando dos próprios filhos, de um monte de coisa, e você querer que aquela pessoa deixe tudo lá para cuidar de você, que foi uma pessoa não tão produtiva assim, não tão amável assim, não tão, né, compreensiva assim, na fase em que ela precisa, que é agora. E é na infância e na adolescência, tá, gente? Tem gente que chega na adolescência, se pudesse, pegava as crianças e devolvia tudo pro útero de novo, para nascer tudo de novo, aquele bebê pequenininho, dependente, que mal olha pra gente, né? Que tudo que a gente faz tá bom pra eles. Que, nossa, é uma maravilha ter um neném. Chega na pré-adolescência, na adolescência começa as desconexões. E pra gente ter uma adolescência, a nossa criança mais feliz, a gente precisa começar bem, tipo, bem de baixo, tá? Não adianta nada chegar aos 12, 13, 14 anos, querer que a criança seja seu melhor amigo, querer que a criança te obedeça, que faça as coisas com você, pra você, vá com você para os lugares. Se quando era pequeno você deixava com qualquer pessoa pra sair só. Ai, viu? Eu começo a desabafar, daqui a pouco eu já tô viajando na maionese, gente. Mas é isso. Vocês acreditem no potencial que vocês têm de pai e de mãe, que é muito grande, tá, galera? Às vezes a gente fica apostando só no professor, no médico, não sei o que lá, e a gente acaba virando um coadjuvante, só um observador ali da vida do nosso pequeno, né? Mas nós somos muito poderosos, nós temos muitas ferramentas. Às vezes a gente deixa lá adormecido por causa do trabalho, disso, daquilo, mas quando a gente se coloca em posição de eu sou o pai, eu vou tomar frente aqui dessa situação do meu filho, da minha filha, da minha criança aqui, e eu, a partir de hoje, eu vou agir dessa forma. E, gente, dá muito certo, porque a gente tem um poder incalculável, sabe? A gente tem o poder de. Primeiro que nós somos adultos, depois nós somos os pais dessas crianças. A gente é o responsável por essa criança, né? Então, todas as outras pessoas, médico, professor, não sei quem, psicólogo, toda essa multidão, né? Como que eu vou falar? Essa gama de pessoas que se juntam para cuidar daquela pessoinha ali, se vacilar, você consegue cuidar sozinho e melhor, tá? Mas você precisa se dedicar a entender que você tem esse poder de ser um pai bom, de ser uma mãe boa, tá? De ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa que seu filho vai poder contar com você. Aí você fala, tô cuidando nem de mim, não tá conseguindo cuidar de você, então procura ajuda também, né? Aí você procura ajuda que não seja no seu filho. Não vai usar o seu filho como seu amigo, como seu terapeuta, como seu psicólogo, porque não dá certo, tá, gente? Então, procura ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, tá tendo surto, misericórdia, trabalha aí, procura ajuda do psiquiatra, procura ajuda do psicólogo. Não fica com esse preconceito de procurar esses profissionais, tá? Eles estudaram e sabem um pouco mais sobre a mente do que a gente. Então, vamos nos ajudar para a gente ajudar nossos pequenos, ok? Vou ficando por aqui. O Davi Luca, pelo jeito, não vai aparecer, deve já ter até dormido, né? Vocês que entraram aqui, a Leda acabou de entrar. Boa noite, Leda. A Marli Barros também. Oi, Marli, boa noite. Gosto também dessa parte aqui onde eu fico falando oi e tchau para as pessoas, porque é muita gente, né, que entra. A Renata entrou aqui também, ó. Como que é esse aqui? Dona Maria. A Helena. Olá, Helena, boa noite. Você vai trazer ele aqui, amor? Não? Então a gente fica por aqui, me despedindo de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Cuidem de vocês e dos seus pequenos, tá bom, gente? Beijinho e tchau, tchau.